Você já olhou para o céu noturno, maravilhado com as estrelas, perguntando se estamos sozinhos no universo? Hoje investigaremos um mistério que transcende o cosmos, desafiando nossas crenças e o próprio tecido da nossa fé. Manchetes recentes e filmes de Hollywood têm cativado milhões com histórias de objetos voadores não identificados e seres extraterrestres. Mas por trás dessa fascinação existem verdades espirituais mais profundas. Uma batalha espiritual, uma que coloca a verdade contra o erro, a luz contra a escuridão, a palavra de Deus contra os enganos de Satanás. Quando olhamos para o que está acontecendo, parece haver um condicionamento mental na mídia. Por exemplo, recentemente, em 2023, houve vários filmes, livros e outras produções sobre alienígenas, seres extraterrestres e OVNIs. Muitos desses enredos mostram alguns desses seres de alguma forma salvando indivíduos na Terra. Deixe-me citar dois exemplos. O filme Roswell Delirium não teve título em português. Pelo que pesquisei, ele parece não ter lançado aqui no Brasil, mas ele fala de um mundo atingido por uma série de ataques nucleares e a esperança de encontrar a cura dos efeitos da radiação com os aliens. Um outro filme também lançado em 2023, intitulado Ninguém Vai Te Salvar, esse a gente tem aqui na Star Plus. Ele conta a história de uma jovem mulher solitária que encontra segurança e esperança nesses seres alienígenas. O governo também entrou em cena e no ano passado produziu um relatório sobre OVNIs. Em 18 de 21 avistamentos relatados, o governo disse ter visto coisas que não são afetadas pelo vento e que se movem de maneiras estranhas. Em uma era marcada por conflitos, guerras, sofrimentos e doenças, nosso mundo busca soluções. E a Bíblia oferece algumas respostas. Ela nos dá um insight sobre o que pode estar acontecendo. A primeira coisa que você deve notar é que na Bíblia existem seres cósmicos chamados anjos, e a Bíblia está cheia de histórias de anjos. Em Hebreus capítulo 1, a Bíblia nos diz, no versículo 13, mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? E depois diz, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, a Bíblia fala sobre seres celestiais reais, anjos. Daniel olhou para o céu e viu dezenas de milhares desses anjos. Uma das funções dos anjos é ministrar àqueles que herdarão a salvação de Deus, ou seja, o povo de Deus. Pense nos anjos aparecendo a Abraão, ministrando a ele. Pense nos anjos apressando Ló para fora de Sodoma. Pense nos anjos que apareceram a Daniel em visões angelicais, e no anjo Gabriel que apareceu a José e depois a Maria. Estes são bons anjos, mas a Bíblia também nos diz que há um conflito cósmico no universo, uma luta entre o bem e o mal. Nenhum livro da Bíblia descreve esse conflito cósmico de forma tão exaustiva quanto o livro do Apocalipse. Em Apocalipse 12 encontramos esse conflito cósmico descrito. Em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, lemos: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Assim a Bíblia fala sobre este conflito cósmico, essa luta intergaláctica, essa grande controvérsia entre o bem e o mal. Diz que há bons anjos que ministram para a nossa salvação, mas há Satanás, um ser real, antes chamado Lúcifer, que foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, e há anjos malignos. É por isso que a Bíblia diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os governadores das trevas deste mundo,
contra a maldade espiritual nas alturas. Você encontra isso em Efésios 6:12. Então há esse conflito entre o bem e o mal. Mas o que Satanás pode estar fazendo com todo esse enfoque nos extraterrestres e alienígenas na imprensa, nos livros, nos filmes e nas produções de Hollywood? O que pode estar acontecendo aqui? Pode ser que o diabo um dia apareça na Terra como um anjo de luz com seus outros anjos para enganar a humanidade? Isso não deveria nos surpreender por duas razões. Primeiro, 2 Coríntios 11:14 nos diz: "E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Satanás pode estar tentando condicionar as mentes através da mídia com um plano mestre para enganar a humanidade. Satanás se transforma em anjo de luz. Ele virá à Terra para enganar a humanidade um dia. Vejamos Apocalipse 12 novamente. Apocalipse 12:12 diz: "Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo." Certamente, isso se aplicou quando Satanás foi expulso do céu, mas aplica-se especificamente aos últimos dias da história da Terra, quando Satanás sabe que tem pouco tempo. À medida que a sociedade se torna mais envolvida na fascinação com OVNIs e vida extraterrestre, enfrentamos a pergunta crucial: estamos testemunhando um mero fenômeno cultural ou isso faz parte do plano mestre de Satanás para enganar a humanidade? Deixe-me ser claro, o diabo está preparando as mentes das pessoas para seu último engano, quase avassalador. Em um planeta conturbado, consumido por conflitos, guerras, sofrimento, doenças e angústia, homens e mulheres estão buscando uma solução fora de si mesmos. Como vimos há pouco, o diabo descerá, tendo pouco tempo para enganar. Se os homens são tão facilmente enganados agora, como eles estarão quando Satanás personificar Cristo e realizar milagres? Quem ficará inabalável por suas falsas representações, então, professando ser Cristo, quando é apenas Satanás assumindo a pessoa de Cristo e aparentemente realizando as obras de Cristo? Agora imagine isso: um ser de brilho deslumbrante aparece em Nova York, no Madison Square Garden, aparece em São Francisco, aparece em Chicago, aparece em São Paulo, no Rio de Janeiro, aparece nos grandes estádios. Imagine este ser de brilho deslumbrante, levantando as mãos, falando palavras suaves e fluentes, palavras de suposto amor e paz, contradizendo a Bíblia, mas realizando milagres, sinais e maravilhas. Existem curas falsas que acontecem, e homens e mulheres são enganados. Mas este ser diz que a lei de Deus foi mudada, que é desnecessário obedecer a Deus, que haverá uma grande revolução cósmica de paz, amor e alegria, e um grande avivamento. Você acha isso possível? Imagine a cena. A igreja há muito tempo professa olhar para a vinda do Salvador como a consumação de suas esperanças. Agora, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. O que Satanás faz? Ele faz parecer que Cristo veio. Em diferentes partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens, como um ser majestoso de brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Imagine só, a glória que o rodeia é inigualável por qualquer coisa que os olhos mortais tenham visto. O grito de triunfo soa no ar: Cristo veio, Cristo veio. É Jesus quem veio? Não, é um ser de brilho deslumbrante que aparece em diferentes lugares na terra, afirmando ser Cristo. As pessoas se prostram em adoração diante dele, enquanto ele levanta as mãos e pronuncia uma bênção sobre elas.
como Cristo abençoou seus discípulos quando estava na terra. Sua voz é suave e melodiosa, mas cheia de melodia. Em tons gentis e compassivos, ele apresenta algumas das mesmas verdades celestiais graciosas que o Salvador pronunciou. Ele cura as doenças das pessoas. E então, em seu caráter assumido de Cristo, ele afirma ter mudado a lei de Deus, pedindo que obedeçam esta nova lei. Diante dessa última ilusão, que busca enganar até mesmo os escolhidos, surge a pergunta: o que faremos? Estamos sem rumo? O que faremos? Como resistir a este grande engano? Calma, ainda há esperança. Não será a chegada de seres cósmicos do espaço que irão resolver os problemas da Terra, mas sim a prometida e real volta de Jesus. Jesus, em João 14:1 e em diante, disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isaías 25 nos dá esta instrução específica. Isaías 25:9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. É Ele, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Como sabemos a diferença entre o verdadeiro e o falso? Satanás nunca pode falsificar a maneira como Cristo vem. A Bíblia diz em Apocalipse 1:7: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Jesus está vindo não para aparecer aqui ou ali, mas em glória e triunfo, visível a todos. O Salmo 53 diz: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Ele não pode falsificar isso. Há uma coisa que ele certamente não pode falsificar. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O diabo não pode falsificar a ressurreição dos justos. Ele não pode dar-lhes corpos imortais. 1 Coríntios 15, 51-54. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O diabo não pode fazer isso. Ele não pode dar imortalidade porque ele não possui imortalidade. As promessas de Deus são certas. Cristo retornará, não como um visitante silencioso envolto em engano, mas em glória e triunfo, visível a todos. Para resistir ao engano, devemos ancorar nossos corações na palavra de Deus. Devemos reconhecer que o diabo vai enganar com sinais, maravilhas e milagres. Não foquemos nesses espetáculos, mas nas verdades das Escrituras. Vamos andar na luz que Deus nos deu, ancorando nossa fé na cruz do Calvário. Em um mundo em busca de respostas, lembremos que nossa esperança não vem de algum ser cósmico ou anjo caído das profundezas do universo, mas do nosso Criador, Redentor e Rei vindouro, Jesus Cristo. Enquanto aguardamos seu retorno, mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não deixemos que as coisas deste mundo nos moldem,
Se você foi inspirado a aprofundar sua fé ao assistir ao nosso canal no YouTube hoje, se foi inspirado a entregar sua vida mais plena e completamente a Jesus, compartilhe este vídeo com alguém. Abençoe-os com o que você foi abençoado. E se você foi inspirado pelos nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal para receber semanalmente a bênção do céu. Mas acima de tudo, agora, onde você está, abra seu coração para Jesus. As decepções nos últimos dias serão avassaladoras, e somente aqueles que fortificarem suas mentes com as verdades das Escrituras estarão firmes. Mas todos os demônios do inferno não podem tirar das mãos de Cristo aquele homem ou mulher que decide seguir Jesus e preenche sua mente com a palavra de Deus. Cristo e somente Cristo pode nos manter fiéis na crise que se aproxima. E a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, pode nos proteger da decepção, pode nos proteger do engano. Vamos orar. Querido Pai Celestial, agradecemos de todo o coração que a palavra de Deus revela a verdade de Deus. Conhecendo a Tua verdade, acreditando na Tua verdade, vivendo a Tua verdade pelo poder do Espírito Santo, podemos ser livres do engano. Nas mãos de Cristo não há o que temer. Agradecemos que Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário, e Ele o derrotará em nossas vidas e vencerá Satanás nos últimos dias. Que essa esperança encha nossos corações agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.